Face, e você também pode entrar em contato com os comentários no Facebook. Vamos lá, começando aqui o CBN Campinas, mas infelizmente, né, com as informações, uma marca triste na cidade. Campinas ultrapassou a marca, né, das 2.000 mortes em praticamente um ano da pandemia da Covid-19. Nesta segunda, a Secretaria de Saúde informou o registro de 21 vítimas fatais. Com isso, o município chegou a 2.018 mortes. Trata-se de 14 homens e 7 mulheres. Ao todo, 19 tinham algum tipo de comorbidade e as mortes que ocorreram entre os dias 6 e 13 de março. A faixa etária das vítimas varia de 27 a 93 anos. Com relação aos casos confirmados da doença, a Secretaria de Saúde informou mais 803. Com isso, o município totaliza 74.715 pessoas infectadas. Em contrapartida, até o momento, Campinas aplicou cerca de 137 mil doses da vacina contra a Covid-19. Deste total, 98.500 são referentes à primeira dose e outras 39 mil já em segunda dose. Já a ocupação de leitos de UTI no município segue crítica. Ao todo, são 385 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 nas redes pública e particular. Deste total, 366 estão ocupados, o que corresponde a 95%. No SUS Campinas não há vagas. Na rede pública municipal, são 120 estruturas e no HC da Unicamp, outras 40, sendo que todos esses 160 leitos estão ocupados. Na rede particular, são 225 leitos, dos quais 206 seguem ocupados, o equivalente a 91,56%, havendo, portanto, 19 leitos livres. Esse nível de ocupação de leitos, né, gerou um encontro na Prefeitura de Campinas. Na reunião, né, do prefeito de Campinas, Dário Saad, com representantes de hospitais públicos privados e também de planos e operadoras de saúde, foi discutida a possibilidade da adoção de um lockdown para controlar a pandemia. E, além disso, todas as cirurgias eletivas foram suspensas. Os detalhes sobre os temas abordados no encontro foram confirmados pelo próprio chefe do Executivo, diante da situação grave da rede de atendimento no município, que sente a pressão por vagas e registra a espera de pacientes infectados por internação em leitos de enfermaria e UTI. A suspensão das cirurgias eletivas passa a valer nesta quarta, com exceção, né, dos procedimentos oncológicos e cardiológicos. Uma comissão interna de cada hospital vai avaliar quais operações são essenciais. Na rede pública municipal, as intervenções eletivas já estavam suspensas. Em relação à reunião, ficou decidido que as cirurgias eletivas em Campinas estão suspensas e também foi discutido a possibilidade da ampliação das medidas restritivas na cidade e até lockdown, como uma importante ação para bloquear a transmissão do vírus. Ficamos também resolvidos de fazer uma força-tarefa, um grupo com representantes dos hospitais públicos e privados e também dessas operadoras de saúde, para discutir os números na pandemia nos próximos dias. É isso aí, gente. A pandemia está pressionando muito os setores hospitalares, não só públicos como privados, e é importante a gente não aglomerar. Hoje começaram as medidas mais restritivas adotadas pelo governo do estado. Vamos aproveitar essas medidas e ficar em casa quem puder, é claro, mas principalmente não aglomerar, principalmente em baladas e festas com uso de bebida alcoólica. Bom, ainda de acordo com Dário, uma força-tarefa envolvendo os participantes da reunião foi estabelecida, então, para avaliar diariamente a situação da pandemia e as dificuldades enfrentadas por cada unidade, né, de saúde. Todos os representantes reconheceram que o momento é gravíssimo. O secretário de Saúde, Laís Zambon, o presidente da Rede Mário Gatti, Sérgio Bisogni, a diretora do Devisa, Andréa von Zuben, e também a diretora de Saúde, Deise Radish, estiveram na reunião, assim como membros de 12 hospitais. Convidado, o HC da Unicamp não participou da conversa.
Para definir quais medidas restritivas podem ser adotadas para frear e reduzir o contágio pelo coronavírus entre as populações, o prefeito Dário Saad também vai se reunir virtualmente com os chefes dos executivos de cidades da região metropolitana de Campinas. Medidas restritivas essas que acabam batendo de frente com a situação econômica de pequenos e também grandes comerciantes. No programa de hoje, a gente conversa com o diretor do Sindiloja São Paulo, Aldo Macri, a respeito da cobrança que a entidade tem feito junto às diversas esferas de governo para que o poder público socorra o segmento. Trânsito. E vamos com as primeiras informações de Gabriel Rocha aqui no CBN Campinas. Muito bom dia, Gabriel. Muito bom dia, Flávio Paradella, bom dia para todos os ouvintes, acompanhando aqui de novo a Prestes Maia, porque tem uma obra por lá, está ocupando uma faixa, e aí isso está deixando o trânsito um pouco lento para quem vai dessa vez em direção à rodovia Anhanguera e também a Santos Dumont. Por isso, é bom o motorista evitar, se vai para Anhanguera, pode utilizar a Lix da Cunha, lembrando que no sentido João Jorge, ou para quem vai até a Via Expressa Valdemar Pascoal, a Prestes Maia tem boas condições. Para quem está passando pela Lix da Cunha, trânsito livre nos dois sentidos, em toda a extensão, chegando até Anhanguera e Campinas Montemor e também trafegando até a rodoviária de Campinas, a Governador Pedro de Toledo também tem boas condições agora. Paradella. E, Gabriel Rocha, tem alguma informação sobre a situação de movimentação aqui na região central? Se a Francisco Glicério, Benjamin Constant, também corredor aqui sobre o Cambuí com várias lojas. Esse trânsito está menor do que você vem percebendo nos últimos dias, Gabriel? Tá sim, Paradella, bem menor, é o que a gente percebe desde ontem também, essa circulação bem menor na cidade, principalmente, claro, nessa área do centro de Campinas. A gente já tem aí o final quase, já estamos, final da hora do rush da manhã, onde a gente teria uma circulação maior de veículos para quem vai acessando o centro da cidade. Agora não, a situação está livre, até mesmo no início da manhã, a gente só teve uma lentidão para quem estava indo para o centro, mas por causa de obra mesmo, para quem estava lá na John Boy. Agora no centro de Campinas, quem já está por lá, o trânsito está bem tranquilo. Inclusive na Francisco Glicério, uma via importante, né? O motorista não está encontrando problema nenhum. Trânsito livre para quem precisa de fato passar por lá em toda a extensão, Paradella. Ok, muito obrigado pela informação. Gabriel Rocha aqui no CBN Campinas. Cansado e sem dormir? Haja Calman. Calman é um fitoterápico indicado para casos de insônia, ansiedade leve e irritabilidade. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O segundo dia de fase emergencial e também adaptação dos estabelecimentos pelos bairros de Campinas. A repórter Valéria Reis está na Baden-Powell, no Nova Europa, aqui em Campinas, uma via que ao longo do tempo se tornou um importante corredor comercial da região. Valéria, um bom dia para você. E qual o cenário por aí, hein? Bom dia, André Berenguel. Bom dia, Flávio Paradella. Como você disse, é uma via muito movimentada, tem muitos estabelecimentos comerciais e a gente vê muita movimentação de carros, caminhões e algumas pessoas circulando a pé, mas o comércio, de uma forma geral, está todo fechado. Nessa fase emergencial, nós viemos verificar, inclusive essa via aqui, a Baden-Powell, porque ela mostra bem um panorama de como está a situação do comércio na cidade, porque aqui tem todo tipo de comércio, desde confeitaria, padaria, tem farmácia, tem banco e tem também loja de roupas, de moda e material de construção. Tem muitas lojas de material de construção e essas lojas agora nessa fase emergencial, ao contrário da fase vermelha, nessa emergencial nem mesmo as lojas de material de construção podem abrir as portas. E como que está a situação nesse tipo de comércio? A gente viu lojas com meia porta aberta e com avisos, placas, pedindo para que o motorista espere, para que ele espere no carro e a entrega está sendo feita no carro, porque o drive-thru, que é a entrega no carro, é permitida. Em alguns momentos nós vimos sim
a pessoa saindo do carro ou chegando a pé para pegar algum material. Mas é um caso ou outro. E a movimentação também está bem pequena. Eu vi umas 3 ou 4 pessoas, desde a hora que eu estou aqui, clientes de lojas de material de construção chegando para pegar alguma coisa. Então, movimentação pequena, mas sim, eles estão com meia porta aberta. Com relação às lojas de roupas, moda de uma forma geral, calçados, todas fechadas. Aqui do meu lado tem uma loja de roupa, tem uma loja, tem um salão de beleza, tem também uma loja de artigos em geral, de presentes. Elas estão fechadas, todas fechadas. Com relação a padarias, as padarias e docerias, confeitarias, eu vi também algumas com portas meio abertas e fazendo a entrega para a pessoa do lado de fora, já que não é permitido o atendimento presencial dentro do estabelecimento. Então, alguns estão utilizando esse artifício. Tem uma loja aqui de material de festas que está com as portas abertas e atendendo, deixando algumas pessoas entrarem, mas é um estabelecimento que se confunde um pouco com o supermercado, já que lá dentro vende também outros tipos de mercadorias parecidas com o supermercado. Enfim, de uma forma geral, é essa a situação. A gente conversou com pessoas que estão caminhando aqui, que tem uma ciclovia. Essa ciclovia estava bem movimentada até agora há pouco, até 8 horas, 8h30, 9 horas da manhã. Agora o sol está muito forte e diminuiu. Mas a gente viu muitas pessoas sem máscara, correndo, fazendo caminhada aqui na ciclovia. E quem está com máscara diz que caminhou aqui a gente conseguiu falar com alguns, eles disseram que na caminhada aqui, como conta o Alex Julião, ele teve que sair para uma atividade emergencial, ele disse que não viu nada aberto. Tá tudo correto? Sim, tudo correto, tudo fechado. Loja de construção? Tudo. A gente passou agora na Barra inteira, na ida e volta, tava tudo fechado. Então, pelo menos aqui tá todo mundo respeitando. Sim, graças a Deus. Tá bom? E vocês estão caminhando aqui de máscara? Não, sim, tiveram que sair? Ainda na caixa aqui da entrada do seguro-desemprego. Só que o Carlos Alberto, que nós conversamos também, ele trabalha com entregas, ele estava circulando aqui pelo Nova Europa e ele disse que viu, sim, alguns estabelecimentos fechados, pessoas que não estão respeitando a norma. Porque eu trabalho com medicamento, então eu faço entrega de medicamento, né? Então a gente é obrigado a sair de casa e prestar serviço, mas que a gente vê no geral mesmo, o pessoal está saindo para andar, né? Então, e as lojas estão fechadas mesmo? Algumas. Você vê muita coisa que não é essencial aberta aí. O que você viu? Papelaria, está aberta, entendeu? Aqui na Baden Powell mesmo? Aqui no Nova Europa, aqui embaixo, aqui perto do São Bernardo, entendeu? Então é complicado, né? Eu acho que todo mundo reclama dos governos, mas eu acho que cada um tem que, nesse momento, fazer a sua parte, né? É necessário, faz. Se não releva, né? Mas não é o que está acontecendo. Então, quanto mais continuar e persistir essa situação, mais tempo a gente vai levar para amenizar essa situação. E você que trabalha com entrega, está sempre com risco, né? A gente corre o risco de estar todo dia, né? Porque é farmácia, hospital, então não pode deixar de atender. Então... A gente viu mesmo uma papelaria fazendo com a porta aberta, fazendo uma entrega na porta, não está deixando as pessoas entrarem, mas entregando para as pessoas na porta, mas muito pouca gente. Movimentação é mais de carro mesmo, vocês devem até estar ouvindo os ruídos, tem bastante carro, mas de uma forma geral, os estabelecimentos aqui estão cumprindo sim a norma. Tem aqui uma farmácia na esquina que está aberta, logicamente, um banco de uma agência da Caixa aberta, mas de uma forma geral é esse o panorama que nós vimos por aqui. Lembrando que a paciência para essa fase emergencial tem que ser pelo menos até o dia 30, que é o prazo estipulado aí, pelo menos até o dia 30 de março, para se manter essa fase. Flávio, André. Ok, obrigado, Valéria Raim, pelas informações, pelo panorama, né, trazido por ela aí. Registro aqui a participação do Edilson Gambetta. Ele falou: eu ficaria em casa, mas quem paga as contas? Quem paga os funcionários? Não tem o auxílio.
A grana dele cai mensalmente em dia. Até eu fico em casa assim. É o retrato de muitos comerciantes. Você viu que uma das pessoas, né, ouvidas pela Valéria Raim nesse momento, estava indo buscar, teve que sair de casa porque estava indo buscar o seguro-desemprego. Ou seja, se não sair nesse momento, fica sem ter essa renda, já que já perdeu, né, o trabalho. Então, um registro importante aí da Valéria, buscando, ele viu até uma certa obediência nesse ponto da fase emergencial, mas essa é uma situação, né? Essa pessoa tendo que sair e ir até a Caixa para buscar o seguro-desemprego. E, como você disse, está faltando auxílio emergencial, está faltando outros benefícios, outras situações, não só por parte do governo federal, tem que cobrar também governo do estado, governos municipais, faltam também aí ajudas, né, de várias esferas para essa população conseguir sobreviver. Não só sobreviver à questão da saúde, mas economicamente, né? Até porque, só completando, as autoridades sempre falaram naquela questão da saúde preventiva, que é menos custoso para o poder público com relação a depois a uma internação. E o que a gente está vendo é isso. Né? Quanto custa um leito que eles falam? 2.500, 3.000, uma UTI por dia, né? Às vezes chegam a falar. Né? Se você pegar tudo isso, o que compensaria, de repente, em termos municipais, você abrir mão de uma arrecadação, parte de uma arrecadação de impostos nesse momento, postergar, parcelar em 10 vezes, sei lá, algum outro imposto, o IPVA, parcelar em 10 vezes, adiar, mas você adia, mas por outro lado, você consegue diminuir, de repente, a quantidade de leitos de internação. Vamos lá, vamos seguir aqui com o CBN Campinas, trazendo outros detalhes também, mas você falou importante, falta um pouquinho também de empenho, uma ajuda a essa população, assim, o custo continua, mas, por exemplo, o exemplo desse cidadão que está indo buscar o seguro-desemprego, eu não sei qual é a situação da vida dele, mas se ele tiver tendo um emprego, tendo um plano de saúde, agora, sem esse emprego, ele vai buscar o quê? Serviço público de saúde. Então, fica mais pressionado, né? O sistema que já está tão pressionado. Estradas. E agora trazendo cenário também pelas rodovias aqui de Campinas. Gabriel Rocha, um bom dia para você. Bom dia, André Berenguel. Muito bom dia mais uma vez para todos os ouvintes. Para quem está passando agora no Anel Viário Magalhães Teixeira, obras continuam por lá, nos dois sentidos e ali no quilômetro 10. Então, quem vai para Anhanguera e Bandeirantes ou no sentido Dom Pedro, reduz rapidamente a velocidade por ali, mas nada demais. Não há congestionamento generalizado por causa dessa obra que está ocupando uma faixa de cada sentido. Para quem está na Dom Pedro, trânsito livre em direção à rodovia Anhanguera, em toda a extensão, chegando até Jacareí também não estou observando dificuldade. Zeferino Vaz, trânsito bom nos dois sentidos, chega até o Tapetão, o motorista que está por lá também não perde tempo, André. Ok, obrigado, Gabriel. A Caldobom percebeu um movimento, os dos aspirantes a chefe de cozinha, de casa mesmo. Se você é do rolê, precisa criar seu prato de lentilha Caldobom. Fácil de fazer, mais fácil ainda de impressionar, entendeu? E vamos agora com as informações sobre um esquema bilionário, né, de sonegação fiscal com ramificações aqui na região. Os detalhes com Guilherme Pierangeli. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, Flávio Paradella, André Berenguel e ouvintes do CBN Campinas. Uma operação para desmantelar um grande esquema de sonegação no setor de café teve cumprimento de mandados em duas cidades da RMC nesta terça-feira, Hortolândia e Itatiba. Foram cumpridos mandados ainda em outras 37 cidades do país, nos estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo. A Operação Expresso foi executada pela Receita Federal, Polícia Civil do Paraná e as Receitas Estaduais do Paraná e Minas Gerais, com apoio da Receita Estadual de São Paulo e dos Ministérios Públicos do Paraná e de Minas Gerais. A ação focou envolvidos em esquema bilionário de sonegação fiscal no ramo de comercialização de café em grão, com cometimento de crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A operação teve como alvos pessoas físicas e empresas, incluindo grandes atacadistas e corretores de café em grãos do Paraná, além de transportadores, proprietários e representantes de torrefações paranaenses conhecidas no ramo cafeeiro nacional. Levantamentos iniciais apontam que os valores devidos aos cofres públicos podem ultrapassar R$ 1 bilhão em impostos estaduais e federais,
considerando também multas e correção monetária. De acordo com a Força Tarefa, atacadistas e corretores de café de Londrina e região possibilitavam a diversas torrefações do Paraná a aquisição do café em grão cru de duas formas. A primeira, destinando o produto juntamente com créditos fraudulentos de ICMS com notas fiscais falsas. A segunda, na aquisição do café em operações fraudulentas dentro do Paraná, em que o recolhimento dos tributos não era feito. A mercadoria partia de Minas Gerais e do Espírito Santo, sendo comercializada por cooperativas e produtores rurais desses estados. As notas fiscais eram destinadas a empresas de fachada, as chamadas noteiras. As operações envolvendo empresas dos dois estados possibilitavam o não recolhimento do ICMS sobre as notas fiscais falsas. Paralelamente, outra empresa noteira situada aqui no estado de São Paulo emitia notas fiscais falsas destinadas a atacadistas e torrefações do Paraná. Nos dois tipos de aquisição irregular do café em grão cru, os destinatários do Paraná se beneficiavam com o crédito de milhões de reais em ICMS de operações interestaduais fraudulentas que nunca foram pagos. Paradela. 1 bilhão. Mais 1 bilhão de reais. Ô, cafezinho caro. Vamos lá, né, André Berenguel? Impressionante. Pessoal mandando muitas mensagens pelo YouTube, também pelo Facebook e WhatsApp. No próximo bloco a gente traz aí mais informações e mais opiniões aqui dos nossos ouvintes, porque o CBN Campinas está no ar com os trabalhos técnicos dele, Valmir Bortoleto, as gravações de Luiz Cláudio Alves e também de Paulo Girardi. Já no YouTube e Facebook, o trabalho da magia de Felipe Savioli. E participam do programa também Enzo Viani, Guilherme Perangeli, Marco Guarizo, Stephanie Aidar e a equipe de reportagem da CBN Campinas. Lembrando que a apresentação é de André Berenguel. Sim, é minha. E de Flávio Paradela, que sou eu. 10 horas 30 minutos, daqui a pouco, o repórter CBN. Consórcio Nacional Unifisa. É assim que você realiza todos os